está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Eu sou Cibele Manweiler Gonça Casanova. Hoje um pequeno livro de receitas para turbinar a imunidade, que vai fazer parte da nossa playlist de alimentação. Existem alguns alimentos que podem aumentar a imunidade e ajudar na prevenção de doenças, evitando-as. Se consumidos frequentemente, esses alimentos podem até substituir a ação de medicamentos para, por exemplo, gripes e resfriados. Basta apenas algumas mudanças nos hábitos diários e lembre-se que é necessário sempre um acompanhamento médico. Suco de manga. Você precisa de 4 mangas, 800 ml de água, 4 cenouras e mel. Preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce com mel e sirva. Tempo de preparo de 5 a 10 minutos, rende 2 porções. Creme de alho. Ingredientes: 1 xícara de chá de amêndoas, 4 fatias de pão integral amanhecido, 6 dentes de alhos amassados, 4 colheres de café de suco de limão, 2 xícaras de azeite, sal e pimenta. Preparo: coloque as amêndoas para ferver e retire a pele delas. Depois bata em um processador, junte o alho, o sal, a pimenta e o pão. Ligue novamente o processador e acrescente pouco a pouco o suco de limão e o azeite. Reserve na geladeira por algumas horas e sirva. Tempo de preparo de 1 hora e 10 minutos, rende 2 porções. Chá de especiarias. Os ingredientes são 2 colheres de chá de guaraná em pó, 2 colheres de chá de canela, 2 colheres de chá de erva doce, 2 colheres de chá de semente de mostarda, suco de 2 limões, 2 pedaços de gengibre e 600 ml de água fervente. Preparo: coloque a mistura na água fervente, deixe por 5 minutos e sirva. Tempo de preparo de 5 a 10 minutos, rende 3 porções. Sopa de quinoa e frango. Ingredientes: meia xícara de café de quinoa, 400 ml de água, meia xícara de chá de filé de frango, meia colher de café de óleo de girassol, meia xícara de abóbora cabotiã, meio dente de alho picado, 1 xícara de café de chuchu, meia colher de sopa de cebola. Preparo: descasque e tire as sementes do chuchu e da abóbora e corte eles. Cozinhe e desfie o frango, não descarte o caldo do cozimento. Refogue a cebola e o alho no óleo e acrescente os legumes, a quinoa, o frango, junto com a água do frango, cozinhando sempre. Depois, deixe cozinhar até que tudo esteja bem cozido, bata no mixer e sirva. Tempo de preparo de 20 a 30 minutos e rende 3 porções. Vitamina de abacate, banana e limão. Ingredientes: 400 gramas de abacate maduro, limão, 2 unidades de banana prata, 2 colheres de sobremesa de melado, 600 ml de leite de soja e 2 colheres de sopa de semente de linhaça. O preparo: misture todos os ingredientes no liquidificador e sirva. Tempo de preparo: espera de 5 a 10 minutos, rende 3 porções. Suco de inhame. Ingredientes: meia maçã, meio limão, mel caso queira adoçar, meio inhame pequeno e 250 ml de água. Inhame cru, tá? Misture todos os ingredientes no liquidificador, adoce com o mel e sirva. Tempo de preparo de 5 a 10 minutos, rende 1 porção. Suco rosa. Ingredientes: 2 beterrabas, 2 maçãs, 4 colheres de chá de chia, 4 cenouras e água. Preparo: bata as beterrabas cortadas no liquidificador com um pouco de água, passe na peneira e bata no liquidificador as cenouras, as maçãs e mais um pouco de água. Misture tudo e sirva.
Tempo de preparo, 5 a 10 minutos, rende 2 porções. Omelete de frango. Ingredientes: 3 ovos caipiras, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 100 gramas de frango cozido e desfiado, salsinha, cebolinha, manjericão, 2 colheres de sopa de milho, 2 colheres de sopa de ervilha, 1 colher de sopa de azeitona sem caroço, 2 fatias de queijo mussarela, sal e pimenta do reino. Preparo. Em um recipiente, bata os ovos até espumarem, adicione a pimenta, o sal e misture bem. Em uma tigela, adicione o azeite, coloque os ovos batidos e deixe por 1 minuto. Coloque o frango desfiado na metade do omelete, as ervas, ervilha, o milho, azeitona e queijo. Depois dobre o omelete e deixe por alguns segundos, vire e deixe por mais um tempinho. Coloque o omelete em um prato, decore com cebolinha e sirva. Tempo de preparo espera de 10 a 20 minutos e rende 2 porções. Sopa de batata doce com creme de coco. Ingredientes: 1 batata doce pequena, meio copo de água de coco, meia cenoura, sal rosa, meia colher de chá de gengibre picado, meio copo de coco ralado, meia colher de café de canela em pó, meia colher de sopa de óleo de coco, água, 1/4 de cebola picada e 1/4 de dente de alho. Preparo. 1. Corte a cenoura e a batata doce em pedaços. 2. Em uma panela com óleo de coco, adicione o alho, a cebola e o gengibre. Refogue bem. 3. Acrescente os legumes, a canela, o sal e cubra com água. 4. Deixe ferver por 20 minutos em fogo baixo para cozinhar. 5. Bata tudo no liquidificador, inclusive a água do coamento. 6. No liquidificador, bata o coco com a água de coco. 7. Por cima da sopa, coloque 1 colherada de creme de coco e sirva. Tempo de preparo espera de 30 a 40 minutos e rende 2 porções. Chute para a imunidade. O último item aqui da lista. Ingredientes: 2 limões, 2 colheres de sobremesa de gengibre ralado, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de mel, 20 gotas de própolis, 2 colheres de chá de cúrcuma. Preparo. 1. Em um recipiente, esprema o limão e acrescente o resto dos ingredientes. 2. Agite tudo por alguns segundos e sirva em seguida. Tempo de preparo e espera de 5 a 10 minutos e rende 4 porções. E esse foi o livro curto de compartilhamento aqui de receitas para turbinar a imunidade. E aí eu deixo um adendo, nós vamos trazer outros livros de receitas, inclusive em outras línguas, que eu achei interessante essa questão do livro de receita. Quando eu fui buscar para estudar língua estrangeira, eu estava estudando mais de uma língua e precisando de referência, não tinha com quem conversar para eu fazer meu treinamento, no mínimo que fosse auditivo também, além da fala do que eu estava falando sozinha, treinando aqui com o meu próprio equipamento. Então, e eu encontrei alguns títulos, não necessariamente de receitas, mas eu acabei vendo outras questões que entram aí dentro desse quesito, onde ter esses livros, eles podem ser úteis, né? Além do tipo, de repente, pessoas de problema visual mas que não nasceu, né, com esse problema e de repente começa a ter que buscar, às vezes tem o auxílio de alguém, mas não o tempo inteiro, e pode ter isso ali para treinar. Pessoas que querem aprender em outra língua também do português, inclusive já deixo adendo que vou trazer outros títulos, não só com relação a receitas, obviamente, mas em outra língua, e algumas línguas que eu já venho estudando, mesmo que não tenha a minha pronúncia ainda muito correta, para alguns títulos eu acho que cabe e é pertinente trazer mesmo em outra língua. Eu tive buscando alguns outros títulos que fazem parte de umas pesquisas pessoais que eu vou desenvolvendo, e já aconteceu de, por vezes, eu não encontrar esses livros disponíveis para venda, ou estava em falta para entrega, né? Não encontrei em audiolivro, e aí quando eu encontrei em canal estrangeiro. Já teve vezes eu encontrei de um rapaz hindu,
o outro era um suíço, o outro angolês e o outro acho que era neozelandês. E aí eles compartilharam livros em português, só que tinha lá o sotaque forte muitas vezes, às vezes a palavra não estava pronunciada corretamente, mas ainda assim estava plenamente compreensível, me agregou muito valor e no momento que não estava conseguindo outro tipo de acesso àquela leitura. E por esse motivo eu optei por, mesmo não estando, né, não ficar esperando um bom desenvolvimento, então já peço desculpas prévias de algum dos livros compartilhados em outra língua, inglês, espanhol, etc., que a pronúncia não esteja tão correta, que algum sotaque muito puxado, mas ainda assim eu vi que tipo, pode ser muito útil o compartilhamento pela minha própria experiência. Então eu vou trazer também esses títulos e mais esses aqui que também são de grande ajuda. E aí já deixo um adicional também com relação ao que vai vindo aí sobre alfabetização visual, na playlist Alfabetização Visual, que vai ter muito sobre arte, estética, gestalt, essas coisas assim, que vão participar lá dos estudos do estúdio de artes, que por vezes, normalmente no audiolivro a gente coloca só imagem, né, só a capa, e eu optei por colocar algumas imagens adicionais, entendendo que, né, nem todo mundo, apesar do foco inicial do audiobook ser para o deficiente visual, nem todo mundo nasceu com essa ou dessa maneira. E por vezes tem gente que gosta ou adquiriu o hábito de ler depois, ou já tinha, né, de fazer a leitura, tem alguma pessoa que lê para ele, e aí às vezes tem alguém ali do lado para dar descrições daquilo que está sendo falado. Então, entendendo também da necessidade disso, que isso estimula os sentidos dessas pessoas, eu agrego valor em alguns títulos aí, colocando imagens adicionais ao longo da leitura, né, não fica só a capa ali, quando tem descrição de imagem, de forma, de cor, entendendo, querendo atender a esse tipo de estímulo benéfico, vejo eu, né, e necessário, de repente, para essas pessoas que fazem esse tipo de leitura. Às vezes tem alguém ali que está sempre junto e que vai ajudar nessa leitura, que vai dar a descrição da imagem. Eu faço o possível para poder fazer a descrição de imagens, gráficos e etc., né, que estejam nos livros, para poder ter essa visão mais bem elaborada. Então, deixo esse adicional, não só com relação a este livrinho pequeno, mas com relação a outros. Tá? E aquele abraço, até a próxima leitura.